Olá, Oi, Silvia, tudo jóia? tudo bem e você? Tudo bem. Silvia, como você é um ser múltiplo, eu gostaria que você se apresentasse. Hoje aqui a gente está numa proposta de bater um papo bem legal sobre a tua profissão e você uniu diversas partes de si e está canalizando numa proposta única de trabalho. Então, se apresente. Quem que é a Silvia? Olha, para dizer quem eu sou, a gente precisaria de uns 50 minutos e ainda assim não concluiria, mas eu vou tentar fazer um resumo da ópera. Eu atuo como psicóloga e como terapeuta corporal, bioenergética, ofereço oficinas de dança essencial, que é uma abordagem que eu criei para ajudar as pessoas a encontrarem o melhor de si. E também atendo no consultório, com psicologia, com terapia corporal, massagens. E atualmente eu atendo também com Water Flow, que é uma técnica de terapia aquática, que é o meu grande amor do momento, entre outras coisas que eu faço. E sou dançarina, artista do corpo também. Muito bom. Bom, eu já tive a oportunidade de participar da terapia corporal com você e foi muito importante para mim, principalmente no meu processo de separação, me ajudou muito. E também já assisti alguns shows teus enquanto bailarina. Então, assim como amiga, eu também sou uma fã do seu Ah. trabalho, né? E, Silvia, compartilhe um pouco aqui conosco. Como que foi esse encontro da bailarina com a psicóloga? Como que foi esse processo de compreender essas múltiplas partes de si? E além desta sua formação, existe múltiplas Sílvias também, né? Então, vamos tentar concentrar um pouquinho, simplificar um pouquinho aqui. Tá, então assim, eu vou contar como é que eu é, como você colocou, a psicóloga e a dançarina, e como é que entrou essa questão da multiplicidade, né? Que todos temos, e eu comecei a nomear, e entender e desenvolver essa linguagem. Bom, eu dancei desde pequena vários tipos de dança, porque sempre me interessei muito em pegar a essência de cada expressão corporal. Então, quando eu fazia jazz, tinha algo do jazz, uma tchá-tchá-tchá que eu gostava. Aí eu fui para a dança do ventre. Tem a coisa da suavidade, da sinuosidade, daquele feminino bem sinuoso mesmo. Aí eu fiz flamenco, que é a braveza, aquela... Tem muito mais que isso, as danças do que eu estou falando, né? O que eu peguei de cada uma dessas danças, principalmente. Então, aquela braveza flamenca. E aí o afro, algo muito de estar aterrado, pulsando com a vida e com a terra. E aí a dança com tochas de fogo, você moveu o fogo around your chakras, movendo ao redor da tua aura, do teu corpo, te alquimizando, né? E a dança indígena também foi muito potente na minha vida, pegar esse arquétipo da conexão com a natureza, o teu corpo dentro e fora conectado com a natureza. E, por último, assim, os mais importantes, é a dança contemporânea, que é o dar o espaço para pesquisar isso tudo em quem você é. Como você se descobre através da sua expressão. E como a sua expressão se descobre através de você. Então, eu sempre fui muito cigana na minha pesquisa em dança e pegando diferentes néctares mesmo, partes da essência das expressões de nós seres humanos, né? Que cada dança ela vem de uma cultura, de uma emoção, de uma necessidade de expressão de cada cultura. Então eu sempre tive isso de ir me organizando e pesquisando. E aí eu fui estudar psicologia para entender um pouco melhor o que é possível entender da mente humana, né, nossos mecanismos e tal. E aí tem os vários tipos de caráter, né? E comecei a entender ali, tem o obsessivo, compulsivo, tem a histérica, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E aí fui fazer a especialização em psicologia do corpo para entender melhor essa relação entre corpo e mente. E aí falei isso tudo para dizer que chegou uma hora que tudo que a professora falava dos diferentes tipos de caráter da psicologia do corpo, histérica, oral, psicopata, não sei o quê, tem um monte de tipos, narcisista, né? Eu me identificava com tudo.
todos eu falava assim, meu Deus, eu sou isso. Aí ela falava do outro tipo de caráter, eu falava, meu Deus, eu também sou isso. Aí, meu Deus, eu sou isso. E eu me identificava com tudo. E eu não parava de fazer perguntas para a professora e queria entender, queria... Até que um dia ela falou assim, Silvia, por favor, pare. Eu tomava aula, né? Eu queria saber tudo. Eu falava, gente, mas como é que é isso, né? Eu sou totalmente doente, eu sou totalmente louca, porque eu sou todos esses... Tudo isso, né, que estão trazendo. E aí ela falou algo que esclareceu muito a minha vida. Ela falou assim, cada tipo de caráter, ele mostra uma forma de ser. Que se você souber de administrar bem a forma como você se organiza frente a situações da vida, é algo saudável. E se você ficar rígido na forma como você responde às situações da vida, isso é a doença. Então, se você está sempre tentando ter controle da situação, isso é um tipo de caráter. Porque às vezes é bom ter controle. Se uma pessoa que se ama vai ser atropelada e você tem que resolver a situação, é bom ter controle. Né? Tem situações da vida que a gente tem que ter controle. E tem situações que a gente tem que soltar. Né? Se a parte oral, sempre precisando receber, e receber, e receber, ou se fechando com medo de receber. Se você sempre responde dessa forma, isso é doença. Mas se você sabe a hora de receber, a hora de se fechar, isso é saudável. Então, ela foi me explicando que diferentes formas de responder à vida é algo saudável. Ela falou, Silvia, que bom que você tem tudo isso dentro de ti. O importante é você saber quando usar cada uma dessas forças. Quando ser sedutora, quando ser a histérica que seduz e brinca. É bom ser isso às vezes, mas se você sempre é uma pessoa que está tentando seduzir, você se torna uma pessoa que manipula, né? Entra no... Enfim. Então ela foi explicando e eu falei, rapaz, ela falou, Silvia, você tem todas as cartas na mão, aprenda a dançar com elas, né? Quando você tem que ser firme, quando você tem que ser molinho, quando você tem que ser receptivo, quando você tem que se fechar, e aí vai. E aí, junto com isso, eu estava lendo um tempo antes disso, daí comecei a articular o Fernando Pessoa, que tem um heterônimo, que é o Alberto Caeiro, que eu fiquei muito tocada, e comecei a tentar entender esse negócio dos heterônimos, do Fernando Pessoa, do poeta português, para quem não sabe, ali do 1900 e pouco, 1935, eu acho. E ele chamava de heterônimos, que são diferentes partes dele. O Alberto Caeiro, o Ricardo Reis, Álvaro de Campos, que é o rebelde, Alberto Caeiro, que é o ripongo, que se conecta com a natureza e tal. E eu achei muito interessante, ele dizia isso, que a força vem e ele manifesta ela, os heterônimos, né? E aí eu comecei a criar os meus heterônimos aos poucos. Eu fui vendo que eu precisava me organizar mesmo para utilizar minhas potências de forma mais consciente. E aí, aqui não vou contar tudo aqui agora, senão vai ficar muito longo, mas eu comecei a perceber que eu precisava ser mais organizada e mais pragmática em algumas situações da vida. Eu estava desenvolvendo muito lado psicológico, e transcendental, e espiritual, e artístico, e não conseguia me organizar para ir no banco, resolver os pepinos, e se organizar com planilha e agendamento. E um dia eu vi que eu precisava organizar isso e dei um nome para ela, que é Tabata. Então, ela é a minha inner manager, minha secretária executiva, administrativa, e isso faz uns 15, 20 anos que a Tabata chegou, eu fui fazer workshop, levei a Tabata para fazer workshop de administração, de fim de semana, assim, como é que faz com a agenda e tal, e fui vendo que momentos do dia eu me sinto mais Tabata, eu estou mais centrada. Que tom de voz é esse que é mais firme, mais objetivo? E fui vendo, ela gosta de chimarrão, por exemplo, toma um chimarrão, ela fica centrada e mais objetiva. Enfim, tá indo bem? Tá super bem. Tá ótimo. Tá desandando, né? Tá ótimo, muito bom, muito legal. Pode continuar. E aí, eu entendi também, dentro dos estudos indígenas, eu recebi um nome, tem uns 20 anos, eu recebi um nome indígena, que é a nossa missão nessa vida, como uma astrologia Guarani Andeva, que eles dão um nome que é aquilo que você veio fazer nessa vida.
E eu, a vida inteira, até esse momento, eu procurei um nome para mim. Eu vivia trocando de sobrenome, e nunca achava o meu nome. E quando o xamã, o pajé, me falou no meio do rito, eu senti um arrepio no meu corpo inteiro. Ele falou o significado, eu falei, bingo, esse é meu nome. E o significado que tem tudo a ver e tal, com o que realmente me faz feliz nessa vida, assim. Tem a ver com o meu trabalho e tal. E aí eu entendi que a Uiaputu, que é esse nome, é essa, que, como traz o significado do nome, que é a dançarina, que é a alquimista, que é quem move os mundos e as energias e traz a beleza e a dança e o objetivo é ser feliz. Isso se chama Uaputu, a planta que traz a energia da terra e do céu e da floresta e dos mares e dança e gira e na medida que as pétalas vão girando ela vai espalhando essas cores e energia para trazer felicidade. Então, eu entendi que essa é a energia que eu gosto quando eu dou workshop, quando eu faço minhas performances, quando eu danço para mim mesma, né? E quando eu estou na frente de um paciente e realmente me abro e para acolher aquela pessoa, né? Entender a sutileza, a energia psíquica. Então, eu tenho o lugar da Uiaputu e tenho o lugar da Tabata. Entre muitas outras aqui, seres, né? Esses são os principais do dia a dia, assim. E é muito engraçado porque, às vezes, os pacientes, clientes, alunos me encontram num restaurante, como eles já conhecem muito bem a Tabata e a Poti, eles chegam e falam, Silvia, que a Silvia sou eu, né? Eu sou o oceano, eu sou eu. As ondas é que são esses heterônimos, né? Então, eles falam, Silvia, quem que tá aqui? A Tabata tá aqui para eu marcar consulta com você? Pode ser agora? Eu falo, não, a Tabata só depois das 2. Né? A gente se inscreve depois para marcar consulta. Ou às vezes eu encontro um paciente no restaurante, por exemplo, eu estou almoçando, não estou nem um pouco iapoti. Não tenho abertura nenhuma para escutar os outros. Eu estou digerindo a última sessão, eu estou pensando na minha programação, eu estou em outro lugar. Não tem espaço para receber nada. Né? Eu preciso me organizar para isso internamente. E aí, às vezes, chega um paciente super querendo contar, e você fica falando, não, calma, desculpe, mas a UIA não está. Eu estou Silvinha, me alimentando, não estou podendo agora, obrigada por me confiar seus conteúdos, mas vamos combinar uma outra hora. Se é um amigo, eu falo, vamos fazer uma fogueira, vamos caminhar no parque em breve, vamos bater um papo, um paciente, vamos fazer uma sessão. E aí as pessoas já vêm naturalmente mesmo, em geral, assim, quem que está aí? É o IA? E é muito legal que quando a gente faz workshop, quando as pessoas chegam, quem já conhece, né? Por exemplo, um workshop na fogueira, a Tabata, ela não é muito simpática, ela é bem alemã, desculpa, não é que alemão não é simpático, ela está muito assim, no sentido de produzir e resolver tudo para que a Uiapoti possa chegar e dar um workshop. Eu conheci a Tabata, né? Como eu já participei. Então, a Tabata, ela chega, ela não olha para os lados praticamente, ela já vai organizando o som, ela vai organizando o material, e aí você diz assim, não fala agora, porque agora eu estou aqui focada, você não dá espaço, né? Você é muito ali no mecânico, né? Como se fosse uma pena, né? Exato. Bem, até meio fria, né? Uhum. Direta, enfim. Exatamente. Eu Ela já lembro, vem no sorriso dela. sim, eu lembro dessa cena de uma dinâmica que eu fiz, foi numa sala, agora eu não lembro exatamente o local que foi. E aí você estava arrumando o som, entendeu? Daí eu fui para pedir uma informação para você, você meio que deu uma cortada. Não, agora é a Tabata que está aqui. Então, mas é ótimo, Silvia. Eu acho que é uma organização, é uma gestão de si, né? É. E na medida que as pessoas vão lidando com isso, também vão se inspirando, né? É muito comum, assim. E para mim é um Sim. processo também de aprendizado, tudo isso, né? Então, porque a Tabata ela tem que cumprir até as 7h30 da noite, entre 7h10 e 7h30, som, altar, não sei o quê, papel no banheiro. Ela tem que fazer isso tudo. Então, não dá tempo para falar, você pegou o ônibus e veio tomar um sorvete. Não tem espaço para isso, né? E aí, quando resolve isso tudo, aí eu sento, as pessoas já estão sentadas, né, ao redor do altar, e aí eu tomo uma respiração. Tabata pode ir agora.
Eu falo, gente, agora a Tabata tá mandando tchau para todo mundo, o Iá tá chegando. Todo mundo fecha os olhos. Sente energia na base. Toma uma respiração profunda. E aí eu já vou sentindo, é outro tom, é outro ritmo. A energia dentro do meu cérebro vai se reorganizando para acessar outras conexões onde eu cuido desse grupo. Olho, sinto, ofereço. Aí vem a Iá. Que joia! Bem legal. E então a IA chegou. E como que se processa esse seu trabalho da dança com a psicologia, todo esse conhecimento, né, essa pesquisa que você fez, que personalidade, que característica deu para o seu trabalho em si? Como que você consegue descrever o seu trabalho com toda essa pesquisa que você fez de personalidades? Deixa eu entender a pergunta. Como que isso se relaciona com o seu trabalho da dança essencial? Todo esse processo seu. Então, eu entendi que, assim como o Fernando Pessoa tem os heterônimos, o Jung, ele fala que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida novas qualidades psíquicas, né? Então, uma pessoa que precisou ser muito guerreira, cuidar de filho, chega uma hora que realmente desenvolveu esse arquétipo do guerreiro, né? E de repente os filhos saem de casa, outras coisas acontecem, ela tem que descobrir outras partes de si mesma. E se não se abrir para isso, pode vir a adoecer, por exemplo. E aí, se você entende o processo, que eu passo muito no consultório, na dança essencial, que partes de suas estão querendo, que parte sua está querendo ganhar espaço dentro de você, de curtir a vida, de relaxar, porque já conquistou o que precisava basicamente, né? E se a pessoa não se abre para isso, é possível que entre num processo mais difícil de doença, né? Ou estagnação da vida, ou depressão. E tem muitos outros exemplos. Às vezes é o contrário, a pessoa teve a oportunidade de curtir muito a vida, e passear, e namorar, e de repente a vida tira o dinheiro, e tira isso, e tira aquilo, a pessoa tem que ter outro tônus e tocar a vida. Então, na dança essencial, por exemplo, né, nesse trabalho de dança terapêutica, eu trago diferentes energias, diferentes atividades que desenvolvem partes diferentes nossas. Tanto de você ficar introspectivo, respirar, entrar no teu sistema e se observar, como dançar e se expressar e brincar com a vida, como escrever o que está acontecendo com você, desenhar, posturas de embodiment technique, como é que eu faço para organizar meu corpo quando eu tenho que ser firme, como eu organizo meu corpo para ser vulnerável e dar conta da minha vulnerabilidade, como eu organizo meu corpo para ser brincalhona, para gingar com a vida, como eu me organizo para falar minha verdade em momentos difíceis, sem ser violenta, mas ter clareza e postura e posicionamento, né? Tudo isso são organizações somáticas, né? Psicossomáticas. E quando a gente treina isso num laboratório, que é a dança essencial nesse caso, você vai se descobrindo suas possibilidades para levar para a vida e responder à vida de diferentes formas. Então, é comum no consultório, na dança essencial, eu vou falando, porque tem a Tabata, tem a Iá, tem a Sheila, tem a minha advogada, tem meu DJ, tem uma galera, né? Então, na medida que eu vou compartilhando e tal, as pessoas vão ir dando as atividades, os exercícios, ou no consultório também, né, de uma forma mais privativa, as pessoas vão percebendo que parte delas está pedindo expressão. Né? E elas dão nome, em muitos casos, eu não sugiro, mas é natural, assim. Né? Temos a Margot, que também é secretária, tem o Otto, que é um artista dançarino que também encontrou o seu lado objetivo com o Otto, tem a Francisca, tem um monte de amigas, a Tabata hoje por aí, amigos. E as pessoas daí vão desenvolvendo. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela foi um caso assim muito de tocar a vida com muita garra e de repente estava deprimida porque fala minha vida virou cinza, eu não faço mais nada, eu não sei o que é curtir a vida, né? E aí ela pegou uma lição de casa, eu ajudo a pessoa a pensar o que precisa ser feito
para nutrir essa parte sua. Aí ela deu um nome de, acho que era Margarida, qualquer coisa assim. E ela falou: eu vou no shopping esse fim de semana comprar um lenço vermelho para Margarida. E que mais? Que mais que ela gosta? Leva ela, leva essa vontade de curtir a vida. O que essa parte sua tem vontade de comer? É um sorvete de framboesa? É um brownie? Ou é uma panqueca com bastante molho? O que essa parte sua gosta de fazer? Né? Então, dá nome, leva essa energia e conversa com ela. Desenvolve esse lado teu. E até hoje todos os resultados foram muito interessantes, porque você está trabalhando no corpo, no psicológico, no teu laboratório, na tua vida, e vai ganhando esse espaço, e vai se organizando para responder à vida de diferentes formas. Muito bom, Silvia. Silvia, você comentou sobre as personalidades e você colocou também que se essas personalidades são direcionadas de uma forma saudável, ela vai ser positiva, vai ser construtiva na sua vida. Ao contrário, se você direcionar essa energia para um lado meio confuso, enfim, cite alguns exemplos, como que isso influencia no dia a dia das pessoas? Tá. Tem uma amiga minha, também terapeuta, ela usa um termo que eu gosto muito. Ela fala containers. Silvia, você e seus containers de si. Containers são os recipientes, né? Eu gosto muito desse termo, assim, que às vezes quando eu falo isso e a pessoa não entendeu muito bem, ela fala, isso é esquizofrenia, tá? Múltipla personalidade, dentro da ideia de que tem algo errado, né? E eu explico que é o oposto. Quando você tem clareza da tua própria multiplicidade e aprende a conduzir essa dança consigo mesmo, é saúde mental, né? E aí é que por exemplo, quando eu estou dançando livremente, às vezes eu vejo a Tabata organizando alguma coisa internamente minha, daí vem a Yakuti, aí vem a Sheila, que é a minha chameguinho, flerte dela vem, e fica um samba do crioulo doido, eu danço, e vem um, e daí vem a wild woman, a mulher selvagem e tal. E às vezes pode virar meio uma multiplicidade que às vezes eu quero mais calma, eu falo, tá, quem que realmente tem que estar aqui? E aí eu chamo a lá que sabe, o arquétipo que é dito no livro Mulheres Correm com os Lobos, né? Aquela que Sim. sabe quem precisa ser manifesto nesta dança, que pode ser dançando numa festa ou pode ser nas situações da vida. Quem é que responde a essa situação? Aí eu peço para lá que sabe, ou eu chamo também o diretor de cena, né? Tem um monte de ator e atriz no palco e aí ou o maestro, né, da orquestra, que vai dar o tom, assim, quem entra agora, né? Quem entra nessa cena aqui? Então, isso é como eu organizo a mim mesma, né? Chamar essa sabedoria das células, isso na dança essencial, no consultório, a gente faz técnicas para trazer, ativar uma inteligência que é natural nossa, uma clareza mental, uma intuição, que vai conduzindo assim qual que é a resposta certa para as situações da vida, né? E aí eu posso Uhum. trazer alguns casos. Hã? Não, sim, pode continuar. Não, sim? Desculpa. Não, 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 não tudo ótimo. interferi, não. Por falar em Aham. multiplicidade, né? Não, sim, pode continuar. Então, por exemplo, eu tive uma paciente uns anos atrás que ela tomava remédio para ansiedade e não estava sendo bom para ela tomar esses remédios. Ela não queria mais tomar, super jovem, tocando a vida e tomando um monte de medicação. Ela falou: Silvia, eu ouvi falar do seu trabalho, das minhas amigas e tal, eu vim aqui ver se você me ajuda. Eu falei: tá. Ah, porque essa ansiedade, porque eu tenho muita ansiedade, começou até a trazer questões de família. E eu tive a sensação que não precisava adentrar muita história antiga, que às vezes é muito no aqui e agora que o negócio se mostra. E a gente, ajeitando aqui agora, em muitos casos, já entende o que tem que ser feito e quem teu tem que chegar na onda, tem que surfar essa onda para você se apropriar do seu próprio desafio e fazer o melhor com isso, né? E aí eu pedi para ela me explicar como é que é a rotina dela. E aí ela falou que ela fica das 9 ou das 8 da manhã até meio-dia e meia na frente do computador, com o chefe dizendo que ela tem que fazer. E ela tem um intervalinho de 40 minutos, uma hora de almoço e fica mais um monte de horas correndo atrás de alguém. Eu falei, tá. Ela, ai, daí me dá ansiedade, o que tem de errado comigo?
Eu pergunto, se você pudesse, o que você faria? Se pudesse, se fosse possível, se você, eu falei, amanhã, quando você estiver no trabalho e começar a dar aquele mal-estar, aquela ansiedade, aquela angústia, que o remédio nem faz efeito, o que você faria? Ela, se eu, ela foi para o trabalho, voltou e falou, eu voltaria correndo, eu sairia correndo, eu ia tomar uma cerveja, eu ia fazer uma aula de dança, eu ia conversar com minhas amigas, eu queria correr no parque, eu quero ir para uma balada, eu quero. Eu falei, você quer movimento, né? Você quer vida, você quer conexão. Ela falou, lógico! E aí, enquanto ela falava, o corpo dela fazia assim, fogo, né? Energia de vida. E o que acontece quando você contém isso? Fica assim, tu, 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 tu. Porque essa energia ela é para ser expressa. E daí, dentro de um formato de trabalhar que não funcionava para ela, esse fogo estava queimando ela inteira, gerando ansiedade. Então, pode deixar esse trabalho? Posso daqui a uns anos, agora eu tenho que pagar meu financiamento, agora não dá para sair. Então, como é que a gente administra esse dia a dia? Em vez de fumar um cigarro, conversando com os amigos ali na beira na porta do trabalho, que tal ir caminhar até outro restaurante mais longe? Que tal eu fazer uma aula de zumba? A gente foi conversando, né? As coisas que ela gosta. E quando acaba o trabalho, em vez de ir para o celular e ficar, o que você pode fazer? E aí ela foi realmente colocando na rotina dela possibilidade de circular essa energia que estava presa e a coisa super se resolveu. Não teve mais remédio na história, assim, porque ela deu espaço para esse fogo. É muito simples, na verdade, né? Inclusive, é, recentemente eu vi um vídeo de um psicólogo que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte: em um determinado momento, chegaram à conclusão que aqueles testes vocacionais começou a não fazer efeito para todo o perfil de pessoas. Aí chegou-se à conclusão, num determinado estudo, que existem diversos tipos de inteligência. Só que esse estudo é década de 80 e a gente sabe que algumas informações que mexem com estruturas de uma sociedade, elas levam, às vezes, até mais de 100 anos para acabar se tendo uma consciência. Uhum. Então, imagina você colocar uma pessoa com esse potencial físico, porque isso é energia. Essa mulher ela é totalmente física, o potencial dela é físico. Uhum. Exemplo, meu filho é jogador de futebol. Desde pequenininho, eu falava para minha mãe, ele vai ter que trabalhar com o corpo, porque era muita energia. Virou jogador de futebol, é óbvio. Então, cada pessoa tem uma inteligência, né? Várias inteligências, com certeza, que isso até condiciona as diversas personalidades, mas existe eventualmente uma ou mais que se destaca. E de repente você coloca uma pessoa que tem esse potencial físico para trabalhar na frente de um computador, vai ficar louca. É Exatamente. óbvio, e está acontecendo isso com muitas pessoas. Aí o que é simples fazer? Toma antidepressivo, É, né? é, Vamos anestesiar, vamos dopar essa pessoa. é. Então, e até muitos testes, né, de seleção de empresa, eu entendo também que acaba seguindo uma linha reta, né, de padrões de pessoas. Então, eu entendo que até se olhasse esse potencial que se destaca no ser humano, é muito bom para a sociedade como um todo, né? Do que você, porque são muitos potenciais que estão subutilizados e estão sendo até transformados em doenças, É. né? Ou acabam virando doenças porque estão sendo negligenciados, né? Eu ouvi falar anos atrás, né, de empresas, eu acho que no Vale do Silício, na Califórnia, o Mormar e outras, que elas já entenderam isso, né? E elas dão, assim, o que tem que ser feito em uma semana, sei lá, para o funcionário. E você faz como e do jeito que você puder e quiser. Tem pista de skate, tem bandista, tem aquilo, tem comida, tem picolé, e a pessoa pode ficar circulando a energia dela, e aí vem a criatividade, vem entusiasmo, vem motivação para você fazer o que tem que ser feito, né? Se você está numa área que te toca o coração, lógico. E ainda tem muito isso do cafezinho, né? As pessoas ficam na frente do computador e com a ingenuidade de que é só um cafezinho. E aí fica colocando mais querosene, né? Mais lenha na fogueira. Não é todo mundo, né? Mas um monte de gente eu vejo. Tipo, e se cortar o cabeça esse cafezinho? Toma outra coisa no lugar, sem cafeína, né? Eu concordo. É, e aí aquela história, né?
Eu entendo até que essa opção de sistema de trabalho que até a própria pandemia despertou, que é o híbrido, né? O sistema de serviço híbrido. Então, você trabalha na sua casa e, eventualmente, quando é necessário, você vai até o escritório e tem a reunião com a equipe. Eu acho extremamente saudável. Até conversei com uma pessoa que trabalha na Petrobras, enfim, ela comentou o seguinte, que ela até acorda, né, e ela consegue dar uma encaminhada no trabalho, depois os filhos acordam, aí ela encaminha os filhos e tudo mais, eles vão para a escola, aquela história toda, depois ela retoma o trabalho dela e cumpre a meta, Sim. entendeu? Então, eu entendo até que essa obrigatoriedade de você ter que ir para o escritório e tal, é até uma forma de controle também do tal do sistema, enfim, e acaba se autodestruindo, entendeu? O próprio sistema se destrói por não utilizar os potenciais que poderiam estar Ah, rendendo muito mais. enquanto os funcionários sendo afastados por depressão, por doença, porque não escutam o que é necessário para estar bem, né? Isso, com certeza. E Silvia, tem mais alguns exemplos que você poderia compartilhar? Como Tem. que Tem dois que eu gostaria de falar. Um que tem como base também a terapia biossistêmica, que é uma das minhas especializações, que fala sobre tudo isso que a gente está falando entra nisso, na verdade. E nós temos uma estrutura, mente-corpo, né? Todos temos, e que cabe a nós ir regulando essa estrutura para ela estar dentro de uma janela de tolerância, dentro de uma saúde, de uma organização interna harmônica. Se a gente gera muito estímulo nessa estrutura, ela vai ficar hiperestimulada e vai gerar estresse. Seja excesso de horas de trabalho, excesso de cafeína, excesso de ruído, excesso do que quer que seja. Se for too much, vai desequilibrar. Se for demais, vai desequilibrar o sistema, né? E tem o oposto, que é quando está hipoestimulado, que é quando a coisa fica frouxa, né? E aí a vida fica sem graça, você fica sem ânimo, porque você não tem os estímulos que acordam a tua inspiração, né? A tua motivação. E por isso, e nesse lugar, assim, eu quero deixar bem claro, depressão é um caso, assim, de muitas possibilidades. O que eu vou falar aqui é uma delas, não exclui outras abordagens, tá? Que eu também trato outras no consultório. Mas em muitos casos, a depressão é uma hipoestimulação do sistema mente-corpo. Por exemplo, eu atendi uma menina de 16 anos, que a mãe trouxe ela para mim falando: minha filha está mal-humorada o tempo todo. Uma menina linda, a gente tem dinheiro, a gente tem condições, né? Do que ela precisa. É linda, tem amigos, colégio particular. E tá sempre de mau humor e parece que está sempre me odiando, não quer fazer nada. Já tá, traz a menina. Aí você vai conversar com a menina e coisa e tal. Eu começo a falar, e como é que é na escola? E como é que é quando você vai no shopping? Todas as tardes eu no shopping. E como é que é quando você namora alguém? E como é que é? E eu via que estava tudo hipoestimulado, tudo não tinha graça nenhuma. Nada de sensação, de experiência, de crescimento pessoal. E não é que seja errado o ambiente que ela esteja, mas não é para ela. Aí eu fui ver que ela é uma pessoa que precisava de, sabe? Enfim, foram algumas sessões que eu fui trazendo percepção corporal, sensação, para ela entender o que está acontecendo com ela e ajudei ela a entender que ela precisava de novos estímulos, né? E vai provar e ver como é que é. No final das contas, a menina foi fazer um intercâmbio, foi para outro país, foi conhecer outras culturas, outro tudo, né? Se encheu de estímulos e ficou absolutamente bem. E a mãe me escreveu dizendo: Silvia, muito obrigada. Você tirou minha filha de perto de mim, que eu não queria, mas ela está feliz da vida e me liga feliz e me amando, né? que Então, assim, legal, né? uhum, Que ótimo. É, eu também até é, tem aquela campanha anual, né? Agora eu não lembro que mês que é destinado à questão da depressão. Mas eu concordo com você que eu sou ignorante, eu não sou psicóloga, né? Uma percepção humilde que existem, assim, realmente pessoas que têm deficiências até físicas, né?
químicas no organismo que geram depressão. Isso tem que ser cuidado, obviamente. Mas muita situação que eu observo, a depressão é realmente a falta de estímulo. Exemplo, uma pessoa que, por exemplo, trabalha, né? Não tem um hobby, não tem um network, assim, para se divertir, para curtir. É uma tendência, né? Vai ficar na tela do computador, na tela do celular, sabe, esses estímulos virtuais que não são reais. O que que vai construir, o que que vai, sabe, o que que é de estímulo, né? Então, precisa de ter vida, precisa tocar um instrumento, né? Procurar, ler um livro, sair para um parque, subir uma montanha, não É, é? Tem tantas possibilidades para é. serem exploradas, até em si mesmo, né? Descobrir essas Uhum. personalidades, né? Dentro de si, se explorar, né? Sim, Se exatamente. usar, se abusar no ótimo sentido, não Uhum. é? É. Então, outra coisa também que eu vejo, né? A pessoa trabalhou a vida inteira, aí louca de vontade de se aposentar. Aí se aposenta, ainda está relativamente nova, 50, 60 anos, mas não faz um planejamento para essa aposentadoria. Aí ela Uhum. conclui e não vai fazer nada, vai ficar em casa, Uhum. sabe? Então, é óbvio que essa pessoa vai começar a cair num processo de depressão. Sim, sim, de É óbvio, hiperestimulação, né? né? Perdeu a ocupação, perdeu o sentido. Então, eu entendo que o movimento é necessário, né? Para a qualidade de vida, né? Para o É. bem-estar. E mesmo para as pessoas, porque algumas pessoas, quando você começa a conversar, ou até que posso estar escutando essa conversa, vão falar: ai, tá me faltando mar, tá me faltando namoro, tá me faltando tempo para mim em casa, dormir, eu tá, né? Mas algumas falam: não sei o que está faltando, eu não sei. Né? Eu pergunto, eu falo: não sei. E também é um lugar bonito, difícil, mas a gente fala: vamos abraçar esse vazio e ver o que que vem. Aí a gente faz uma técnica de energização, uma técnica disso, ou a pessoa que não está fazendo terapia, alguém que tenha isso de orar, de acender uma velhinha, pode fazer isso pedindo que se esclareça o que está faltando. Quem corre no parque ouvindo uma música, fazendo esse é seu rito, o que está faltando aqui para eu me sentir melhor, né? Como quer que seja, conversando com um amigo, o que está faltando aqui antes de dormir, que se mostre o meu inconsciente, o que está faltando aqui para eu me sentir melhor. Porque o aparelho psíquico, ele é benéfico, ele vem para ele existe para se ser curado e trazer respostas. Então, uma vez que você abre as portas e pede ajuda, tem gente que vai em cerimônia xamânica, tem gente que vai na igreja, tem gente que cozinha, o que quer que seja que te faça bem para tua energia circular e procurar respostas. E socialmente, culturalmente, falando esses programas, né, de governo, de prefeitura, para gerar para os jovens, para a maioridade, para todo mundo, né, gerar um vai fazer circo e malabarismo, outro pintura, outro poesia, outro biodiversidade, como é que é? Bioconstrução, outro, né? Essas feiras que a pessoa pode ir lá e falar, puxa, deixa eu experimentar. Isso aqui não, esqueci, isso aqui não, esqueci. E vai vendo como o corpo responde. Quando o corpo diz sim para algo e quando você se retrai. E não está aqui a resposta. É como a coisa acontece na tua bioenergia, né? Então isso é muito importante. Sim, com certeza. É, e uma questão, né? Tem até uma coisa assim que a gente, como você falou, é muito pessoal, é muito dentro de si. Porque, por exemplo, o que falta para um, o outro está servido. Às vezes, o que está ausente de tudo, às vezes está até melhor consigo mesmo do que quem está tendo tudo. Porque Uhum. se existisse uma regra, essas coisas, né, entre aspas, as coisas, você iria lá, resolveria aquela coisa e a pessoa ficaria bem. É simples, mas não é tão simples, né? Porque cada É, pessoa tem um perfil, tem algo dentro de si. E é esse acesso que a gente tem que a vida inteira buscar, né? sim, Então, por exemplo, né, você comentou, né? Ah, a pessoa chega, precisa de alguém. Tá, mas tem tantas pessoas com esse alguém que não está bem também, sim, né? com Então, isso certeza. não é o que vai, não é a fórmula mágica, não É, é? não. E aí também o outro lado da moeda, né? Já me questionaram em relação a isso, porque eu sou
de fazer muita coisa, você também, né? Ah, mas você não é uma fuga, você se ocupar com tanta coisa, você tem que tomar cuidado e tal. Se eu fico parada, eu fico louca. Eu acho que é perfil também de pessoas, Uhum. né? Então, eu acho que a gente tem que se respeitar. Tem pessoas que são mais lentas, pessoas que são mais dinâmicas, pessoas que têm uma inteligência física absurda, então ela tem que movimentar aquilo. Então, É. cada ser é único, né? Então, você tem É. que encontrar o seu eu, né? As terapias corporais eu gosto muito, por isso me especializei, porque elas trazem muito o que é real. Quando que o teu corpo está fazendo é algo do vício, de vício de ação, porque você não sabe parar e relaxar, ou é porque é da tua natureza mesmo, né? Sim, O que é real, o que é teu. As terapias corporais vão ajudando a liberar as camadas que estão estagnadas, em excesso, vão, né, modular os estímulos internos e organizar e trazer tua energia vital para você entendendo o que é natural teu e o que você está não sabendo fazer melhor e por isso você está nesse padrão que já te serviu e não serve mais e por isso começa a adoecer e fica mal, né? É um processo constante mesmo de se atualizar. E eu te escutando, eu lembrei de um caso que também é interessante a gente trazer a outra polaridade, de uma moça, dos seus 30 e poucos anos, duas, na verdade, que eu atendi na mesma época, lidando com alcoolismo e excesso de farra. Tipo, uma eu quero ir pro barzinho todos os dias, eu não consigo não ir, eu bebo, eu me divirto, só que eu acordo chateada comigo. E a outra também aprontando, 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 eu não sei mais o que eu faço, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Em cada um dos casos a gente sentou, conversou. Uma delas, a gente foi conversando, e na medida que ela foi falando dessa parte dela, ela deu um nome, o nome de Neuza. Neuza, essa que queria ir pra balada, ia aprontar todas e tomar todas, e que era super divertido, mas tinha todo um efeito colateral por estar sendo em excesso. Porque o que é o excesso? É quando uma energia psíquica, uma parte sua, um container de si, está tomando espaço de outros que precisam existir. Se você vai numa mesa, numa reunião de trabalho com 8 pessoas, ou num jantar de família, e tem uma ou duas que ficam falando o tempo todo, e as outras nem. Elas queriam falar, mas ninguém pergunta nada, ela tenta falar e as outras já atropelam, já falam em cima, você acaba desistindo. E às vezes a gente é assim. Esse é o problema. A gente tem que dar espaço para todas as partes nossas poderem se colocar, né? Então, essa Neuza, ela estava tomando o espaço de outras partes dela, que é trabalhar, ganhar dinheiro, ter autonomia para sair de casa, para qualquer coisa, né? Para estar bem. A gente foi vendo que outras partes dela precisavam de espaço. E aí ela foi reorganizando a Neuza para falar, Neuza, agora vai ser assim. Sexta e sábado você tem espaço na minha vida, das 7 da noite até as 2 da manhã. Esse é o teu container, esse é o recipiente onde você pode vir e pode tomar até tanto e, né, colocar as boundaries, os limites para você existir, mas sem tomar parte da minha vida, sem invadir o sim. espaço das outras partes minhas. Essa é a questão, né? Fazer essa assembleia. E no consultório, muitas vezes isso acontece. Eu vou percebendo o que está faltando, o que está sobrando, e eu convido aquela energia psíquica, aquele container da pessoa para sentar do nosso lado. Tipo, Neuza, a moça está aqui, eu estou aqui, sente-se aqui conosco, por favor. E deixar a Neuza falar. E ver o que acontece ali naquele sistema, dá voz para essa parte sua. Ou para a pessoa que está deprimida. O que está acontecendo? Não ficar aqui na mente só tentando descobrir o que está acontecendo, amor. Que depressão é essa? Sei, eu só não aguento mais. Eu estou cansada demais. A emoção vem quando você dá espaço e amor. Não aguento mais. A pessoa precisa de colo, precisa de paz, precisa de afeto. Precisa. Aí você leva para a maca e coloca um cobertorzinho no sol elétrico e óleozinho essencial e acolhe. Também isso tem no livro do Mulheres Falando com os Lobos, do Fios de Ouro. Assim, às vezes a pessoa só está exausta. Ela não tem que ouvir coragem, que a vida é dura mesmo. Não se faça de vítima. Você é forte. Não, às vezes a gente já esgotou as forças. Você precisa de alguém que te abrace e fale: você pode descansar, eu estou aqui para ti. Mas isso é tudo. E quando você coloca ali essa parte tua para dialogar contigo, vem a energia.
na medida que a gente vai criando um contexto de confiança, de diálogo, né? Só vem, você fala, é isso. Tá faltando, como é que é o nome da tua menina que precisa ganhar um colo e descansar? E o que a gente faz com ela? Ah, eu nunca consigo dizer não para quando meus amigos ou minha família me convida para fazer coisas. Opa! Então vamos chamar o teu lado que tem que aprender a colocar limites e honrar a sua Então, verdade. né? E aí já vem o julgamento daquele padrão de pessoas. Ah, a fulana, ela é aquele padrão, ela só bebe, ela só fuma, ela, né, tá voada, tá não sei o quê, já começa, né, a taxar aquele ser humano que, como você falou, o que ela precisa é colo, não é? É pegar aquela pessoa e dar afeto, né? Dar carinho, um acolhimento, que vai saber o contexto de vida que ela está, que não tem essa isso que falta em todo mundo, né? Eu também ouvi esses dias que um grande processo que nós temos que ter é justamente isso, saber que o outro é um ser humano que, assim como você, também é carente e também tem uma história por trás. Sim. Então, aí entra a empatia, Uhum. e não é classe social, não tem nada, todos somos assim, cada um com a sua historinha, não é? Então, tem que tomar cuidado com os julgamentos, né, das personas, enfim, né? E continua. Tem mais exemplos, Silvia? Tá, E acho o que outro exemplo parecido que você comentou? tem casos em que a comunicação é o que está triggering, eu adoro essa palavra em inglês, assim, que está desencadeando. Tem algumas palavras em inglês que eu acho que elas tem muitas em português que são melhor que em inglês, mas essas eu gosto, que é trigger, que é quando algo te desencadeia um desafio interno, te desafia mesmo. It triggers me. Quando o meu namorado diz eu quero passar o fim de semana na praia sozinho, it triggers me. É tipo, mexe de um jeito que eu não estou sabendo como lidar, né? Pode ter o trigger que é para estados de trauma mesmo, mas hoje se usa muito o trigger como ai, 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 como é que eu lido com isso, né? Então, aí outra palavra é boundaries, né? Colocar limites. E eu vejo que na nossa cultura, até onde eu conheço aqui, não tem a mesma força. Onde eu estava morando na Tailândia, se traz muito do respeito às boundaries. Esses são os meus limites. E boundaries, é mais. Limite, eu acho que é uma coisa. A palavra assim é limite. Eu não sinto a mesma força. Boundaries. É tipo boundaries. Essas são minhas boundaries. E se fala muito lá onde eu estava morando, que é uma comunidade, uma ilha de desenvolvimento pessoal super bacana e tal. Se fala muito, porque a gente só pode surrender e se entregar e aprofundar e se divertir se as nossas boundaries são respeitadas. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma sessão de water flow, eu já escutei isso muito de terapeutas, que são ótimos em várias formas, mas que tem uma abordagem que fala assim, que o water flow é você relaxa na piscina e alguém te conduz numa piscina quentinha, e move teu corpo e tal. E eu já escutei de terapeutas de water flow dizendo, apenas se entregue, confie e se entregue, como se o teu papel fosse só se soltar. E essa é uma coisa maravilhosa. Mas eu faço questão de sempre colocar quais são suas boundaries. Onde você gosta de ser tocado, que pressão de massagem você gosta ou você não gosta. A qualquer momento, eu falo sempre no início, a qualquer momento da sessão que você queira parar, você só para, coloca o pé no chão e fala, Silvia, eu preciso de uma pausa. Ou se qualquer coisa doesn't feel right, qualquer coisa não parecer correta para você, mesmo que o trabalho esteja sendo ótimo, mas acordou alguma coisa que não foi legal, meu tom de voz te lembrou da tua tia que brigou com você, ou um toque te lembrou, você só eu falo para só fazer assim em mim, me tocar para me sinalizar que não está num espaço legal, que a gente para e dialoga, que é respeitar as boundaries. Quanto mais a gente se sente respeitado, mais a gente se entrega, porque gera confiança. Né? Então, isso é um ponto extremamente necessário nas terapias, nos relacionamentos, nas amizades, nas famílias. Quais são as minhas boundaries? Quais são as suas boundaries? E como a gente se relaciona a partir disso? E quais são as minhas motivações? Qual é o meu desejo? Qual é a minha inspiração? Eu participei de workshops tântricos lá de relacionamento, que a base é, antes de você ter conexão com alguém, é dizer qual é a tua motivação para estar aqui, quais são suas boundaries, qual é o teu status de relacionamento, o que você espera depois desse encontro,
né? Para você situar onde que a pessoa está, e quando tem esse situar-se, a chance de você se entregar é muito maior, né? Então, esse é um ponto muito importante de comunicação mesmo, consigo e com o outro. E aí, aqui, com essa introdução, eu sei que você vai falar algo, mas só para colocar assim nos próximos capítulos, que eu vou falar dessa questão da comunicação e te dar um exemplo para finalizar essa parte. Assim, o que eu sinto, até principalmente dentro das famílias, existe um padrão linear. E aí é aquele grupo de pessoas, normalmente residindo no mesmo espaço, e tem que ter uma mesma rotina, tem que ter, normalmente, atividades afins, né? E, de repente, não se aplica aquela rotina para todos, né? Aquele padrão para todos. E aí, Sim. aquele que acaba, digamos assim, acessando as suas boundaries, acaba gerando um certo desequilíbrio naquele sistema, né? É. E aí entra aquela ideia do controle, né, Silvia, que existe de um modo geral entre os relacionamentos, seja lá qual for, Sim. né? Às vezes até em grupos de amigos também existe um certo controle, né? A pessoa tem que ir num determinado local e tem que, sei lá, curtir umas, né, as mesmas coisas, as mesmas. Enfim, existe sempre um certo padrão, né, um Uhum. certo controle, né? É. E às vezes os pais de determinado estilo de família podem achar uma ofensa à sua autoridade. O filho fala: puxa, mas eu queria muito ficar em casa hoje. Mas como? Você não me ama? Você não me respeita? A abordagem é outra se você fala: ele é um ser humano, meu filho, minha filha, que tem necessidade, que tem um organismo que é próprio, tem um aparelho psíquico, emocional que é dele. E eu estou respeitando a ele. E é o meu lugar de pai e mãe que ama e respeita dizer: ok, se isso não vai prejudicar algo realmente, né? Ter esse respeito às boundaries e às motivações essenciais. Tem até uma questão da física, né, que eu achei bem legal, essa analogia, né, com o ser humano, né? Quanto mais você aperta, mais expande. É, Então, se você tenta confinar demais, vai expandir. sim, E quando até tem uma puder. situação que eu, né, conheço e tal, que é aquele padrão clássico, né? Minha princesa, mas quando a pessoa sai, a persona é outra, Sim, contraria a princesinha, sim, entendeu? Me engana que eu gosto. sim. Aí cria-se uma persona que age de forma escondida, Uhum, entende? Daí ela cria a personagem princesa para agradar a família, sim, ela é a queridinha, ela fala diferente e fora isso é uma bruxa, sim. entendeu? Que A manipula, que sombra que usa, vai. É, egocêntrica, entendeu? Então, esse controle faz expandir, às vezes faz expandir para caminhos meio estranhos, sim, né? Então, assim, longe da princesinha é a que fuma, é a que usa droga, é que bebe pra caramba, mas papai e sim, mamãe não sabe. sim, Mas é a exatamente. princesa, É, entendeu? Então, assim, vamos viver no mundo real, né, e tratar o ser humano, porque a função do pai e da mãe é tutorar, enquanto aquele ser humano não tem condições. E a sim, gente sabe que é por um tempo. Ser pai e mãe full time tem prazo de validade. A ideia é que o bichinho vá tocar o caminho. E sim, o sucesso de um pai e de uma mãe é ver o seu filho com autonomia, sim. né? Ao contrário, também é verdadeiro, É, tem né? Um algumas ser humano. páginas, alguns perfis no Instagram, a gente pode até anotar aqui no texto de descrição do vídeo, para quem quiser, que são excelentes com isso. Eles vão mostrando exemplos, lida com criança, é muito legal. Um deles é o canto maternar, mas tem alguns que eu posso colocar para quem fala, mas como é que eu faço isso? E os relatos ali, os comentários são, nossa, mas eu estou fazendo do jeito antigo, estou emocionada vendo, eu vou tentar assim, eu vou tentar assado. Outra abordagem, com filho, com namorada, com namorado, com amigo, com mãe. Como que eu faço? Aí é da biossistêmica, de novo, da terapia também, do hipoestimulação. Como eu faço para que o meu projeto interior seja honrado? Que são as minhas boundaries, minhas motivações, minhas desejos e necessidades, e o do outro ser honrado. Quando isso é possível, são as relações saudáveis. Sim, Né? E se a gente busca por isso, com consciência nas relações, o que você precisa?
O que eu preciso? Será que a gente consegue conciliar das mãos, mesmo que não seja 100%, sabendo que tem um lugar que é dos desencaixes? Como é que a gente harmoniza isso? Como a gente abraça isso na nossa relação? Né? E Sim. sempre que possível, acabar um diálogo, uma discussão, olhando se o outro está bem com isso, e se eu estou bem com isso. O que a gente faz para acabar isso bem? Nem que seja dar uns dias para voltar a conversar, ou encontrar uma saída juntos. Isso é amor, porque existe respeito, e o amor só sobrevive quando tem respeito. Eu acabo a minha fala com Sim. esta frase. E só para finalizar essa questão de comunicação, eu entendo que a gente precisa ter muito cuidado com as polaridades, para quem está com dificuldade de se comunicar e está ciente disso. Muitas pessoas, por não saberem ou não terem esse entendimento da necessidade, da clareza sobre o que precisa e as boundaries, acabam não expressando e engolindo. E quando a gente engole, a gente não está abstraindo. Isso não deixa de existir. Isso vai ficar preso no teu alçapão. E isso vai se transformar ou em doença, ou você vai surtar com alguém daqui a pouco, ou você vai tratar mal o garçom, ou a sobrinha, ou um estranho, ou tua esposa. Fica lá o que está angustiado, né? Não precisa encontrar uma canalização daquela angústia que você está suprimindo. E tem pessoas que só surtam. Tem gente que engole e tem gente que surta, né? E tem gente que faz os dois. Então, observar essas polaridades e qual que é o caminho do meio? É fazer um trabalho de autopercepção do que eu sinto, do que eu preciso. Enfim, eu não vou entrar muito nisso agora. Quem tem interesse e não sabe disso é comunicação não violenta. Tem um monte de coisa na internet. É maravilhoso. Aqui na Curitiba, em outros lugares, tem grupos de estudo. É muito interessante e necessário para encontrar esses projetos de relacionamento mais saudáveis. E é dentro de casa, né, Silvia? É algo assim, no nosso entorno e é muito sutil que às vezes a gente nem entende que nós temos essa comunicação violenta, né? Que eu acho que até o fato de você já taxar um ser humano, você é isso porque é assim, entendeu? Já é uma violência. A pessoa inconscientemente, inconsciente ou consciente, sabe que não é aquilo, Uhum. né? Aquilo lá, ela julgou até para se defender, Sim, não é? Ela já julgou no sentido de diminuir o outro, que estava uhum. falando talvez uma verdade, Sim. não é? Já coloca uma Então, ideia cadê? em cima, né? É. Então, cadê o razoável, né, da conversa, do diálogo, né? Isso mesmo, assim. Enfim. Tudo que a gente quer é se sentir compreendido e aceito, né? Mesmo os Sim, nossos sim. erros, de dialogar sobre isso. E existe comunhão, né? Um espaço, mas com comunhão. Silvia, você ficou algum tempo na Tailândia e agora você volta e você trouxe uma técnica super interessante que você já falou um pouquinho, mas eu gostaria de saber um pouco mais do water flow. Como que Ah, é? Qual que é essa técnica nova que você trouxe para nós? tá. Então, Waterflow é my new big love, meu grande amor. Estou super apaixonada por essa técnica. Eu conheci há quase 3 anos na Tailândia e recebi por um ano, encantada como isso me toca, né? Como a experiência me toca, e fiquei com muita vontade de aprender para poder trazer para as pessoas daqui. E aí fui fazer os treinamentos e tal. Cheguei aqui há um mês, pretendo ficar alguns meses na cidade antes de alçar voo de novo, e estou oferecendo já num local muito bacana aqui as sessões. É difícil falar o que é, porque é tão múltiplo as possibilidades do que você vivencia lá, que é difícil fazer um resumo. Mas o que pode ser dito é que é uma terapia aquática, no campo prático, em que a pessoa deita na superfície da água com um travesseiro que é feito para isso, com flutuadores nas pernas, para que ela fique flutuando. E eu começo a fazer algumas conexões, massagem nos pés, nas mãos, trabalhar um pouco as articulações, tudo na medida que a pessoa se sinta confortável. Eu estou sempre checando para ver se a pessoa está bem com isso, né? Com as boundaries e wishes. É um diálogo, né? De corpo e de mente. E aí, na medida que a pessoa vai se sentindo bem, eu vou trabalhando mais e mais a capacidade daquele corpo fluir, para a bioenergia realmente ter espaço para circular.
E aí, tem um momento em que a gente coloca um nose clip, como é que chama? Eu ainda estou meio gringa, meu cérebro. O fechador de nariz. E aí eu dou um sinal no corpo da pessoa para lembrá-la de fechar a boca. E quando ela fecha, a gente começa a imersão da cabeça e do corpo todo dentro da água. E é aí que cada pessoa tem uma experiência diferente. Tem umas que entram totalmente no aqui e agora, num espaço expandido, e é como se você entrasse num portal das águas. Eu me sinto uma planta aquática, um golfinho, mas é muito gradual. É 2 segundos e volta. 5 segundos e volta, tudo muito suave. Na medida que a pessoa vai se sentindo bem, e pode ser asmática, não precisa saber nadar, é tudo muito acolhedor e cuidadoso. Na medida que a pessoa vai se sentindo bem, a gente vai começando a explorar novas movimentações dentro da água, e, enfim, muitas coisas podem ser feitas. Vou deixar o link aqui também no texto de descrição para quem quiser ver vídeos e depoimentos. Eu sou muito encantada porque é uma oportunidade da pessoa realmente relaxar, realmente ser cuidada numa aguinha quentinha, aquecida, quando está calor é fresca, num ambiente privativo, onde o terapeuta está ali para cuidar de você, e você pode ser massageado, receber revitalização energética, brincar, tem muito espaço para o lúdico, tem espaço para o choro, para o que quer que venha das tuas águas internas, né? Traz também a memória do útero materno, onde, né, tem alguns movimentos que são de um ninho, assim, que a pessoa fica uma sementinha e traz memórias inconscientes desse lugar de acolhimento e desfrute. E pode vir emoções que precisam ser circuladas para a pessoa se sentir bem de novo. E tem gente que só vem e se diverte. Então, é muito do momento de cada um, e que eu vou estar ali como terapeuta, observando, dialogando e fazendo o melhor para que a pessoa tenha um momento agradável e realmente se revitalize, descanse. E muitos têm muitos insights, que a energia vai circulando e vai vindo clareza mental e clareza no corpo. Então é difícil fazer um resumo, mas quem quiser provar, só chamar. E só avisar também que eu estou abrindo uma turma de dança essencial no meio de janeiro, 2 turmas, uma para iniciante, uma para não iniciantes, e essas turmas incluem uma sessão privativa, individual de waterflow e uma caminhada na natureza silenciosa, com argilas medicinais, dança, canto indígena, cachoeira. Estamos aí. Que legal. E você já definiu essa terapia na trilha, que você vai para a natureza? Aonde que você está pensando? Como que é esse teu trabalho das danças essenciais? Bom, esse módulo em especial, ele vai ser 6 encontros aqui na cidade, no meu espaço, Núcleo Apoti. 6 encontros uma vez por semana, no fim do dia ou à noite. E então, 6 encontros a gente vai trabalhar isso tudo que eu trouxe do embodiment, as posturas, relaxamento, toda essa coisa arada. Tem meu site que eu vou deixar aí também. E um encontro na natureza, uma caminhada suave, silenciosa, para entrar em meditação consigo, com a natureza, abrir espaço em si para comungar com a natureza. E a gente vai fazer dança indígena com argila, medicinal. Quem não quiser pode ir só para as águas, não tem problema. Enfim, e a sessão de waterflow, quer dizer, são 3 situações, né? O laboratório na cidade, a conexão com o todo e com a natureza, e um momento para adentrar a si mesmo com profundidade, brincadeira, emoção, serenidade, o que quer que seja a sua experiência. Um momento privativo, um momento com o grupo e um momento com a natureza. Que ótimo. Que legal. Então você está abrindo, né, vagas para essas dinâmicas. Fale um pouco dos teus contatos, como as pessoas podem te conectar, entrar em contato com você para poder estar participando. Tá. Bom, tem o WhatsApp, eu acho que o mais fácil. Bom, vou falar aqui: 41992210062. E dançante. 92210062. Eu que escolhi o número. Eu estou no Instagram, @silvia.uiapotu. Como escreve Apotu, vocês vão ver aí na chamada desse vídeo. No Facebook tem a página do Waterflow. Vocês vão encontrar ali pelo Instagram também, mas é Waterflow Therapy Silvia Yapoti.
E é isso, eu tenho o site www.uia.arte.br. O site é bem simples, bem precário, meu blog, porque eu nunca tenho tempo para me dedicar a isso. Mas está lá e tem algumas fotos legais, informações legais, de outras coisas que eu ofereço também nessa linha arte terapêutica. Silvia, agora para a gente encerrar, o que mais que você gostaria de colocar? Quero te agradecer pelo tempo aqui dedicado, pelo espaço e tempo aqui dedicado para o nosso diálogo. Agradecer também quem esteja assistindo por estar aqui conosco e trocando esse momento, né, absorvendo, assimilando, refletindo. E agradecer Curitiba, que está me acolhendo aí por um tempo também. Está sendo uma experiência e tanto voltar de 3 anos na Tailândia, num ambiente totalmente diferente. Eu tive uma super reciclagem lá como pessoa, como profissional. Então, estou me redescobrindo estando em Curitiba e poder dar essas entrevistas, poder trazer essa nova Uapotu, essa nova profissional com novas ferramentas, novas técnicas, e reenergizada e revitalizada, é bem especial para mim ter essa oportunidade de oferecer. É isso que me faz feliz, como diz o meu nome Guarani, né? O Iapotu é feliz quando traz as cores e dança e movimenta e acolhe, e sereniza e ama e cura. Isso é que me faz ser feliz. Sem isso eu sou apagadinha e a vida não faz sentido. Como eu dizia, uma época da minha vida antes de ir para Tailândia, eu dizia que eu estava com ler na alma, lesão de esforço repetitivo na minha alma. Eu estava precisando de coisas novas, estava entediada já. Então eu voltei sem ler na alma, cheia Que de bom. pétalas bonitas para oferecer para quem quiser. Então estamos aí. Muito obrigada. Que bom, Silvia. Então, seja bem-vinda e vamos ter, né, uma dinâmica super legal, um serviço super novo aí à disposição nossa, né? Então, muito obrigada, também super te agradeço, super acrescentou e sucesso, Silvia, sempre. Para nós. Até. Até. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.